Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso devocional Luz do Dia, devocional Luz do Dia de hoje, que está no livro de João, capítulo 1, no versículo 12, na palavra do nosso Deus, onde diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A união com Deus por meio de seu Filho se dá nos moldes de uma família, uma grande família. Àqueles que se unem a Cristo é dado o direito de tornarem-se filhos de Deus, filho de Deus Pai. Somente por meio de Jesus recebemos filiação divina. Isso não nos torna pequenos deuses, mas por meio de Jesus temos restaurado a natureza divina em nós, onde o amor e a paz, a santificação e a justiça irão tomar forma em nossa vida e será manifestado que somos de Deus. Olha só, aqui no nosso devocional de hoje, nós estamos aprendendo que quando o homem entrega a sua vida para Jesus, quando o homem ele aceita Jesus na sua vida, então ele passa a se tornar filho de Deus. Por quê? Porque ele tornou-se herança divina, ele tornou-se povo de Deus, ele tornou-se homem e mulher de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, porque essas pessoas creram no Senhor Jesus, essas pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo nas suas vidas, essas pessoas agora passaram a ser filhos de Deus. Aí você pergunta, mas Carlos Santos, e as pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo nas suas vidas? Essas pessoas são criaturas de Deus que precisa do reconhecimento de Jesus na sua vida, que precisam aceitar o Senhor Jesus, precisam da reconciliação diante de Deus, precisa se voltar para Deus, porque olha o que a palavra de Deus diz: a união com Deus por meio de seu Filho Jesus se dá nos moldes de uma família, uma grande família. Aqueles que se unem a Cristo Jesus é dado o direito de tornarem-se filhos de Deus Pai. Então todas as pessoas que entregam as suas vidas para Jesus, eles se tornam filhos de Deus, se tornam herança do Senhor. Por isso que o Evangelho, ele é a salvação para este mundo. Por isso que o Evangelho, quando é anunciado, estamos anunciando vidas, estamos anunciando esperança, estamos anunciando que Jesus é o único que pode salvar o mais vil pecador. Jesus veio a este mundo com a missão de salvar almas. Jesus veio a este mundo não para brincadeira, mas Jesus veio a este mundo para trazer a salvação a todos aqueles que estavam dispersos e longe do aprisco do Senhor. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Então a pessoa ele se torna filho de Deus quando ele aceita Jesus na sua vida, quando ele reconhece o poderio de Jesus, quando ele reconhece o que o Senhor Jesus veio fazer a este mundo, quando o Senhor Jesus ele veio anunciar as boas novas de salvação. E quando o Senhor Jesus ele foi para os céus de glória, ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então a união com Deus por meio de seu Filho se dá nos moldes de uma família, uma grande família. Por isso que o Senhor Jesus ele disse: meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra.
são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava pregando a palavra e chegou um dos seus e disse: sua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chama. Então ele disse: meu pai, minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui, ouvindo a minha palavra. Então o que Jesus quis dizer? Que a família de Jesus são todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como teu único, suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Por isso que quando se prega o Evangelho, se prega vida, se prega esperança. Aquele que recusa a palavra de Deus está recusando os ensinamentos do Senhor Jesus. Está se recusando a reconhecer que Jesus é o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crê nas minhas palavras, não for batizado, este será condenado. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram trevas. Então, meu amigo, o evangelho é a salvação para todo pecador. Eu convido você a se tornar família de Jesus, aceitando o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador da sua alma. Amém? No nosso devocional de hoje nós aprendemos que a união com Deus por meio de seu Filho se dá nos moldes de uma família, uma grande família. Que Deus abençoe a todos vocês que assistiu esse devocional, que vão assistir, e que o Senhor Jesus fale aos nossos corações.